Olá a todas e todos que acessam essa ação formativa ou no Supervisão Colaborativa ou pelo YouTube. Eu sou Fernando, sou supervisor escolar de Goianazes e a intenção, maior em gravar essas conversas é para ampliar, as possibilidades de formação e de interação que eu tenho com as unidades do setor que eu acompanho. E claro que todos são bem-vindos e bem-vindas a participarem e a pensarem junto conosco. Né? Bem, então por que estamos gravando essa conversa hoje? Qual a intencionalidade desta ação do fim de abril, início de maio? O que nós pretendemos conversar aí na nossa ação, nos nossos encontros? Eu quero partilhar um pouquinho do que foi construído ano passado, quais foram os frutos dessas conversas com as equipes gestoras em relação ao ensino remoto, as possibilidades de interação remotas com a educação infantil. Então, quero compartilhar um pouco dessas ideias e com este compartilhamento eu quero disparar algumas reflexões. Embora nós já estejamos vivendo este pesadelo da interação remota já há mais de um ano, enfim, com as paradas, nós temos um ano corrido e, por conta da situação, por conta da emergência trazida pela pandemia, então a educação infantil, agrega ao seu cotidiano essas interações remotas como uma possibilidade de continuar, amparando, enfim, bebês, crianças e famílias nas necessidades desses tempos, continuar incentivando o desenvolvimento, continuar acolhendo aí todos esses contextos, mesmo com a restrição da interação presencial. Então, por conta disso, por conta de todo esse trabalho que nós já desenvolvemos e continuamos desenvolvendo, é sempre bom, só em qualquer ação, ter pequenas paradas para pensarmos um pouco, e refletirmos sobre isso, sobre o alcance dessas ações, se essas ações estão adequadas, quais as correções de rumos, essa ação avaliativa que é tão próxima do contexto da nossa vida lá na educação. É interessante que nós temos momentos intencionais para fazê-lo, e preferencialmente colaborativamente. Então, essa é a maior intenção da nossa conversa hoje, disparar essas reflexões, que nós saiamos com algumas perguntas, e com alguns direcionamentos de olhar para as nossas práticas lá nas unidades. Pois bem, essa formação ela já aconteceu, essa conversa, este formato de conversa já aconteceu ano passado em outros momentos com diferentes temas. O tema que nós vamos abordar hoje, inclusive, foi um dos temas que nós discutimos no ano passado. Mas por que eu retomo ele? Por que eu atualizo e por que eu retomo essa conversa? Porque tem algumas coisas que a gente não pode tirar do foco, que a gente não pode tirar, do post-it colorido fluorescente, como eu sempre falo, que a gente coloca lá na luzinha, num lugar bem visível, para enquanto a gente está trabalhando, a gente bater o olho e dizer, opa, não posso esquecer daquilo. Nós não podemos esquecer que a gente não só mudou os contextos, então a gente vai pegar tudo que estava em um lugar e vai passar para outro lugar sem nenhuma mudança. Quando essas coisas precisam sair de um espaço para o outro, de um tempo para o outro, de um contexto para o outro, essas coisas precisam mudar. Eu separei essas duas tiras do Armandinho, porque eu acho que elas tocam um pouco, elas mobilizam um pouco essas nossas ideias sobre essa coisa da mudança de contexto. Então, a primeira ele encontra uma folha de papel ao maço. Então, esse é o papel ao maço, deve ser do tempo das cavernas. Os dinossauros faziam deveres nesse papel. Então, que situação era essa que nós tínhamos quando nós estudávamos, ou a maioria dos educadores e educadoras, que estão em atividade agora certamente estudarem um tempo muito próximo disso, onde a nossa relação com as experiências educacionais, e aí, claro, estou falando mais do ensino fundamental, mas também não estou tão longe da educação infantil,
tinha a ver com, né, este formato da escolarização, de usar a folha ao maço, de escrever na folha ao maço, né? E talvez na educação infantil tenha um pouco daquela coisa do escrever na folha branca, de usar os giz de cera, né? Então, essas coisas da escolarização, que eram muito próximas da nossa época de estudante, né? Que sentido que elas têm agora? Elas fazem sentido? Né? Então, no mundo em que nós vivemos, nas interações que nós temos hoje, essas coisas fazem sentido? Eu posso só pegar essas coisas do passado e colocar num novo contexto? Né? Será que se eu troco essa folha de almaço por um documento, né, no editor de textos, mudei muito? Né? Então não é só a questão de mudar o material, não é só a questão de reconhecer as possibilidades de outro tempo, mas também de repensar, né, no sentido de quais transformações são necessárias. Né? E a segunda tira eu acho que trata também um pouco disso, embora com outra temática, quando ele diz: digitalizei todos os meus documentos, a papelada toda foi para reciclagem. Salvei tudo em um pendrive, a memória digital. E não, minha nossa, e onde está essa memória, filho? Guardei. Só não lembro onde. Então, né, não adianta só mudar o frasco. Nós precisamos pensar em tudo que está relacionado. Não adiantava nada trocar o papel pelo arquivo virtual. Né? Eram necessárias outras ações, eram necessárias ampliar algumas formas de pensar em relação a isso para que para que esta empreitada tivesse bons frutos. Então, quando eu falo, né, sobre essa questão de ensino remoto, são nessas coisas que eu estou pensando. Né? Então, o ensino remoto na educação infantil é uma situação emergencial, né? Uma emergência que dura enquanto há restrição, né, das possibilidades presenciais. Então, nós não podemos estar junto com todos os bebês e crianças. Gostaríamos. Né? Tudo que eu tenho certeza que o coração de 100% dos professores queria agora é estar junto com todos os bebês e crianças lá no SEI e na EMEI. Né? E não só, né, porque gostamos de nosso trabalho, não só porque, né, sabemos o quanto isso é importante para eles, mas também porque toda essa situação de ensino remoto nos deixa extremamente, né, estressados, cansados, né? Enfim, é muita pressão, é muito peso. A gente acaba trabalhando muito mais, né, em relação ao número de horas, principalmente, mas não só isso, em relação à carga de trabalho, enfim, fora as pressões, preocupações, toda a questão do contexto. Isso vários pesquisadores sérios, né, já escrevem, já publicam no mundo todo e no Brasil, né, indicando que há um desgaste muito grande, enfim, dos docentes e gestores nesse período por conta de tudo, de tudo, todas as formas de lidar com isso, enfim, no nosso país e na nossa região. Mas de toda forma, né, nós temos essa realidade neste momento. Então, neste momento, a interação remota é o que é possível para a educação infantil, né, que é diferente de uma proposta de educação à distância, por exemplo, né, ou uma proposta híbrida, né, tinha já começado a ganhar corpo já há algum tempo, né, já era proposta aí para o ensino médio em alguns momentos, em alguns contextos, né, pensando em otimizar tempos, pensando em ampliar possibilidades de interação, não é isso. Né, na educação infantil é porque é o que nós temos este momento em que as crianças não podem ir até o SEI, não podem ir até a EMEI, não podem ir até, né, escola de educação infantil, enfim, no contexto que for. E eles estão em casa, né? Enfim, ou em outros espaços, mas eles não estão no espaço escolar, né? Enfim, ou no espaço do centro de educação infantil. Então, como que nós continuamos a nossa interação? Né? Como nós possibilitamos a continuidade do desenvolvimento dos bebês e das crianças, mesmo sem que possamos oferecer o espaço potente e transformador das nossas unidades educacionais. Né? Então tem o ensino remoto. E aí o ensino remoto ele não é uma coisa que eu possa só tirar do presencial e jogar para o remoto. Né? Como se eu pudesse colocar na telinha aquilo e isso desse conta. Não é. Né? Então, que nós vamos construindo e conversando com as equipes gestoras desde março do ano passado,
né, que não é a mesma situação que vai para uma possibilidade remota, não é a mesma situação que vai para o papel, não é a mesma situação que vai para um vídeo, né, ou que vai para um texto, ou um podcast, ou que vai para uma reunião online, não é, né? Não dá para fazer essa transposição, porque a educação infantil tem princípios, né, que nós defendemos, não só nos nossos documentos curriculares, enfim, mas na construção de nossa trajetória, que não casam com a possibilidade, né, do remoto, não tem como, né? Mas todos eles podem nos ajudar a pensar boas experiências para o remoto, né? Então, o que que muda com o remoto? Bem, as intencionalidades mudam, né? E certamente as intencionalidades mudam. O trabalho da professora Márcia Silva, que defendeu recentemente a dissertação dela, né? Uma das coisas que aparece quando ela faz essa conversa com as gestoras da rede parceira, né, municipal, é que a grande mudança, né, no momento remoto aconteceu principalmente porque muda com quem você está falando, com quem você está interagindo, né? Então, a sua intencionalidade de interação não é mais só com as crianças, ou não é diretamente com as crianças e com bebês. Você está interagindo com as famílias, né? Está interagindo com os adultos que são responsáveis por esses bebês e crianças que estão lá com eles em casa, né? Então, já transforma muito o seu trabalho, porque, né, nós vamos nos construindo para sermos, né, profissionais de excelência e que consigamos fazer excelentes interações com bebês e crianças. E aí chega um momento que a gente tem que planejar não só para eles, né, ou para eles, para chegar até eles, mas nosso canal de comunicação começa a ser os familiares. Então, a maneira que nós falamos muda, né, a forma como nós apresentamos as coisas mudam, né? Então isso é importante pensar, né? A visibilidade das nossas propostas também muda, né? Que uma coisa é quando nós fazíamos lá uma proposta dentro do espaço das unidades educacionais, né? Com as crianças, com os bebês, né? Enfim, nós tínhamos uma outra forma de olhar os tempos, os espaços, os materiais que íamos separar, o que íamos oferecer, né? Tínhamos possibilidade de oferecer espaços que tinham possibilidades maiores de autonomia, que eles podiam escolher, né? Nós podíamos ouvir, né? Não só ouvir, né? Escutar, né? O que eles traziam, escutar, né? Perceber as reações, né? Fazer esse processo de escutativo. Então, isso perde com o movimento remoto, né? Então, a gente começa a interagir com as famílias, a visibilidade da proposta muda, porque quando a gente publica um vídeo, esse vídeo vai para todos os lugares, né? Então, são muitas pessoas vendo aquilo. A relação que a gente tinha com os tempos, com os espaços e com os materiais muda completamente, e a forma né, da comunicação também muda bastante, né? De repente, a forma que eu tinha para interagir, para negociar significados lá com os bebês e com as crianças dentro do espaço educacional são diferentes do que eu disponho agora, né? Então, as minhas formas de comunicação são diferentes e uma série de outras linguagens começa a fazer parte desse jogo, né? Então, eu tenho outras mídias, tenho outras possibilidades que, embora não substituam, mas que elas podem fazer as vezes dessa interação presencial em alguns aspectos, não é? Então, eu preciso pensar muito nisso. Quais são as formas de comunicação? Bem, pois dito tudo isso, foi esse exercício que nós estamos fazendo, né, desde março e que faz com as unidades educacionais. E aí, num determinado momento dessas reflexões, né, enquanto trocávamos, enquanto pensávamos em o que oferecer, em como registrar, né, o que era adequado, o que não era adequado, nós tivemos essa vivência formativa que hoje compartilho com vocês, né, que é pensar um percurso formativo que fazia sentido ali para as equipes gestoras, uma forma de ajudar as equipes gestoras a ajudarem os professores, né? Porque isso se deu porque o supervisor escolar não tinha, né, essa comunicação tão direta com os professores. Talvez agora essa conversa gravada tenha, né? Os professores possam assistir diretamente essa gravação, mas né, era um momento que não tínhamos esse tempo, enfim.
né? Também não tivemos essa ideia. O que nós conseguíamos é nos reunir virtualmente em alguns momentos para trocar algumas figurinhas, trocar material, enfim, problematizar algumas coisas. Então esse percurso formativo aconteceu lá e aí nós precisávamos de um tema para discutir, né? Um estudo de caso, alguma coisa que nos inspirasse a problematizar aquelas interações que nós estávamos propondo para as famílias. E o levantamento foi a música, né? Bem, a música na educação infantil é um assunto, né, já referendado há muito tempo pela comunidade científica, pela prática, por tudo. Né? Todos concordamos que a música é importante na educação infantil. E agora a gente começa a pensar a importância da música em casa, né? A importância da música em outros espaços que não o espaço educacional. Então, se essa música é importante para o desenvolvimento dele, essa música tem que acontecer lá. E como será que ela acontece? Né? Além, claro, das possibilidades mais, enfim, mais corriqueiras possíveis, que é, bem, pessoas costumam ouvir música, né? Então, tem relações diferentes com a música, então, às vezes, por conta da religião, né? Então, tem religiões que são muito ligadas à música, né? Então, enfim, os cristãos, de modo geral, né, evangélicos, muitos, né, muitos grupos evangélicos são muito ligados à música, enfim, estudam instrumentos desde pequeno. Católicos também, em alguma medida, dependendo dos aspectos regionais, umbandistas, né, que trabalham com essa coisa do ritmo, da poesia e da musicalidade desde sempre no seu cotidiano, enfim, e outras tantas, né, tantas quantas forem as religiões e possibilidades culturais assim que tenhamos nas famílias, há alguma relação com a música em algum momento. Né? Então, além dessas relações, religiosas ou não, mas né, de dia a dia, de ouvir música no rádio, enfim, né, usar o seu streaming de música, como que essa música que é potente na educação infantil, como que essas possibilidades musicais que são importantes para o desenvolvimento dos bebês e crianças chegam nas casas. Né? E a partir daí, o desafio foi pensar na canção de Ninar. Né? Tá, vamos pensar em canção de Ninar. Canção de Ninar é uma coisa que eu acho que tem casa. Né? Assim, pensando senso comum, sem muita fundamentação, cá nós conversando, pode ser que a canção de Ninar seja algo potente para casa. Então, a partir daí, começamos a pensar o que abordar em relação à canção de Ninar e como abordar. Né? Então, sou um professor de educação infantil, sou um gestor de educação infantil, conversando lá com os meus pares, com a minha equipe, nós chegamos à conclusão que é interessante propor algumas vivências com canção de ninar. Né? Então, esse movimento de levantar os conhecimentos, né, e aí quando não é possível levantá-los, né, antes do planejamento, mas até mobilizá-los ali enquanto conversamos sobre isso, como uma estratégia mesmo para, né, ligar as estruturas naquela temática, nós podíamos pensar, bem, né, o que a canção de Ninar faz com a gente? Né? Então, será que cantavam canções de Ninar para nós? Né? Será que essa geração de pais lá, dos pais ou da maioria dos pais familiares, enfim, das famílias, das crianças e bebês que estão matriculados no SEIS e nas EMEIs, será que eles, né, será que cantavam para eles? Né? Que canções será que cantavam? Nós continuamos cantando, né? Então, se temos crianças e bebês em casa, nós cantamos para eles, né? Em que momento nós fazemos isso? Então, fazer essa delimitação desse cenário, né, pensar que cenário é esse, pode ser bastante interessante, né, para mobilizar coisas que nós estamos pensando. Né? Eu coloquei a imagem do Monstros S.A., tem um pouco a ver com essa coisa de dormir, né, do medo de dormir, enfim, dos monstros debaixo da cama ou do armário, e que são uma relação, né, são ícones, né, que nós reconhecemos bastante. Né? E não sei a canção da Cuca, né? Então pensar lá, nossa, a Cuca vem pegar uma canção de Niná e que eu conheço, que eu já ouvi em algum lugar, ou que cantavam para mim, ou que eu já vi cantando, ou que eu vi na TV, né? Então agora quem assistiu no stream lá, Cidade Invisível, né, deve ter visto,
né, achado super legal lá da personagem da Cuca e ter visto milhares de memes, né, muito divertidos falando da Cuca e, né, ela canta a canção de Niná na série, né? Então, enfim, em algum momento, né, nós tivemos essa relação e esse contato com as canções de Ninar. Levantar essas coisas é importante para começar o nosso trabalho, para começar o nosso planejamento. Bem, e aí, né, enfim, pensamos que essa é uma boa temática, né? Enfim, esse nosso processo de escuta, né, ou talvez de reflexão sobre isso, delimitou que esse é um bom tema. E nós precisamos pensar em como nós vamos arquitetar, né, essa situação, como que nós vamos propor essa experiência lá para os pais. Então, o segundo passo talvez seja pesquisar sobre o assunto, né? Além daquilo que nós já sabemos, que já faz parte do nosso dia a dia, que já faz parte do nosso percurso, né, enquanto professores e professoras e gestores, nós precisamos ir além, né, e buscar onde será que o que tem mais, né, em relação à canção de Ninar. E aí, né, fomos fazendo pesquisas, fomos levantando coisas. Né? Nessa situação, por exemplo, de um livro de iniciação musical, né, já bem antigo, mas bastante tradicional, tem uma. Né, escolhi esse parágrafo aí porque eu acho muito forte quando ele fala: no princípio, podemos supor era silêncio. Havia silêncio porque não havia movimento e, portanto, nenhuma vibração podia agitar o ar. Um fenômeno de fundamental importância na produção do som. A criação do mundo, seja qual for a forma como ocorreu, deve ter sido acompanhada de movimento e, portanto, de som. Olha que forte isso, né? Será que a gente pensa nisso? Né? Que o som tem a ver com a vibração do ar, né? E se não houvesse o ar, se não houvessem as coisas, o som não seria assim. E que quando nós mudamos, né, de espaço, quando nós mudamos dessa configuração de mundos físicos, né, de espaços físicos, o som muda, o som intensifica, o som amplia, o som diminui, né? Quanta coisa a gente pode pensar em relação ao som, né? E será que a gente experimenta isso? Né? Os bebês e crianças experimentam naturalmente, né? Enquanto eles estão ali, enfim, investigando o mundo. E como que a gente pode apoiar essa investigação? Né? Bem, aí essa pesquisa, né? De onde que eu parto essa pesquisa? Não é só ir no Google e colocar canções de Ninar, também pode ser bem potente essa estratégia, pode te levar a lugares bastante interessantes, talvez a outros. Mas se nós estamos falando do contexto educacional, e aí nesse momento eu falo, né, para o pessoal das unidades educacionais da rede municipal, mas, né, é possível nós transpormos esse contexto para outras redes, enfim, para outras configurações, mas o que nós da rede municipal faríamos de início? Nós íamos olhar os nossos documentos, os nossos materiais curriculares. Será que esses documentos eles ajudam a pensar em música na educação infantil? Será que tem algum subsídio que me ajude cientificamente, enquanto professor pesquisador que sou, né, a pensar nessas experiências de música? Né? O que a produção científica apresenta? Então, será que tem artigos, né, de pesquisadores da educação que falam sobre a potencialidade da música, da canção de Ninar, que tragam boas ideias, né, boas experiências, né, e mesmo a produção científica e mesmo a divulgação científica. Às vezes, né, será que tem, né, professores que compartilham suas práticas que são interessantes? Será que o CMEI aqui perto, né, aqui do lado, será que a gente pode conversar para pensar, né, experiências de música que eles têm feito lá? Né? Então, pensar nessas experiências profissionais é muito interessante, pensar nas experiências que nós já vivemos, né? Então, que experiências eu tenho com esse tema, que experiências eu posso trazer de modo potencial para o meu trabalho, né? E os gestores têm um prato cheio para pensar nas estratégias de formação também, né? Porque como é que eu vou, né, depois que a gente levanta todo esse material, depois que a gente aprende tudo isso, como que a gente registra, como que a gente compartilha, né? Como que a gente dá visibilidade a esse processo tão rico de construção. Mas enfim, né, no caso dos documentos curriculares da rede, enfim, a gente podia pensar lá no material de parque sonoro, a gente podia pensar
né, em outras publicações, revista Magistério, que tem algumas coisas bastante potentes nesse sentido, e eu optei por olhar, né, começando a olhar pelo currículo, né, porque o documento curricular ele tem um leque bastante grande de temas, né, que talvez pode ser que aborde música, e aborda, né, já antecipo que nós levantamos bastante coisas. O material trilha de aprendizagens, né, que foi elaborado ano passado pela equipe, né, de SME com todo, né, esse carinho, esse cuidado técnico, né, com todo esse embasamento científico, com boas propostas ou propostas que poderiam ser boas para o contexto remoto. Então, pode ser um bom referencial para começar a pensar. Né? E não é difícil achar no currículo alguma questão relacionada à música. Né? E não só diretamente à música, mas indiretamente. Eu coloco aí um trecho, por exemplo, que fala um pouco de prática cultural e social. Né? Então, esse conjunto de práticas, né, enfim, culturais, sociais, que tem a ver, né, com as famílias, com o lugar, com os territórios que eles ocupam, com o lugar, né, com toda essa influência, né, dos lugares que eles têm, assim, né? O quanto isso é importante. O ano passado, no retrasado, no percurso formativo das unidades parceiras, né, tem um vídeo muito potente lá da comunidade SEDAC que é uma mãe, enfim, de outro país que né, aceita o convite de ir lá cantar as músicas do país dela para as crianças. Né, o quanto aquilo é rico, o quanto aquilo né, proporciona aí uma série de trocas. Então, pensar né, nessa importância, o quanto é importante conhecer essas tradições, conhecer essa cultura, e o quanto isso dá voz, né, dá voz às crianças, não só na participação, mas do ponto de vista de sujeito investigador do mundo, né, tá lá no currículo e não é difícil de encontrar, né? E não precisa ir muito longe, se eu olhar lá a lista de objetivos, né, que foi ali construída pensando um pouco nesse movimento de reflexão da Base Nacional Comum Curricular, eu já encontro né, uma série de objetivos que tem a ver com música, que tem a ver com a exploração das fontes sonoras. Né? Então, explorar diferentes fontes sonoras e materiais, reconhecer a qualidade do som, demonstrar interesse em ouvir, né? Utilizar diferentes fontes disponíveis para brincar, para fazer outras coisas. Então, isso também está lá. Então, os materiais curriculares, não, os documentos curriculares nesse caso, eu estou falando do currículo, o documento, me apoiam né? E me dão ideias interessantes, apresentam os processos cognitivos, apresentam em algumas, enfim, alguns encaminhamentos, alguns complementos que me ajudam a pensar em que experiências são essas, né, que são exitosas para o desenvolvimento. E se eu pego o material do Trilhas da Aprendizagem, como eu disse, ele foi feito para o contexto remoto, né? Então lá já tem experiências que foram né, identificadas ali pelos especialistas que escreveram como boas experiências para esses tempos, tem uma conversa bastante interessante sobre música, né? Então faz uma conversa sobre leitura e depois começa a falar sobre música. Então, né, fala de quantas memórias são ativadas por uma canção, né? Quando a gente lembra, né, a gente ouve uma música, o quanto que desperta na gente. Com as crianças é do mesmo jeito, né? E convida lá os familiares a cantarem músicas para as crianças, né? Então cante para eles, né? Cante músicas que você conhece quando você era pequeno, né? E enfim, né? Propõe esse movimento de experimentação lá com as famílias, né? Isso é muito importante, porque as famílias não necessariamente são especialistas em educação. Né? Então, esse movimento de interação é muito rico. A gente está dizendo a eles: olha, essas possibilidades são muito legais. Né? Então, vamos explorar essas possibilidades dentro. Né? Essas possibilidades dentro do possível, eu ia falar, mas no sentido de que né? Vamos explorar o que é possível, o que é próximo, não é? O que eu consigo. Tem coisas que talvez não dê para explorar pelo tempo que fica em casa, né, pelas condições de espaço. Né? Às vezes tem coisas que não cabem, mas tem outras coisas que podem ser interessantes, tem adaptações. Então, o material faz esse exercício. Pois bem, então olhamos os documentos materiais curriculares e beleza. Né? Tem muitas indicações que já me ajudam a pensar. E a gente pode ir além né? Enfim, claro, eu posso olhar lá a parte de cantigas do nosso documento curricular, eu posso pensar lá no ECA, por exemplo, né? Então veja,
no ECA tem, né, no artigo 58 lá, há, né, uma indicação muito explícita, né, que no processo educacional os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social das crianças, né, são importantes, tá certo? Então eles precisam ser respeitados, eles integram esse processo educacional, não é? Então essas experiências educacionais elas acabam sendo também uma fonte de acesso, né, a essas experimentações culturais. Então isso é bastante importante, né? E tem vários outros autores que falam das canções de Ninar, que falam das músicas, da musicalidade infantil ou, né, da iniciação musical de modo geral e que podem nos ajudar, né, a alimentar essas nossas ideias, alimentar esse nosso planejamento, né? Então, Câmara Cascudo, né, quando ele fala que em qualquer agrupamento humano, por mais rudimentar que seja a organização, haverá sempre a memória coletiva de duas ordens de conhecimento: a oficial, regular, ensinada nas escolas, e o não oficial, tradicional, oral, anônimo, que independe do ensino sistemático, pois está presente nas ações cotidianas, na voz das mães, nos contos, nas músicas, nas brincadeiras cantadas, né? Então, embora a nossa configuração de sociedade hoje conte com a internet, né, com o compartilhamento instantâneo, com uma série de outras coisas, né, mas essas culturas, assim como nós valorizamos as culturas infantis, né, então essas culturas elas continuam presentes, né, e elas podem ter formas diferentes de se difundirem, né, de serem, enfim, publicizadas, mas ainda assim elas são muito fortes, né? E é outro autor, né, outros autores que falam, né, que existem canções de Ninar em todas as culturas do mundo, né? Então, embora elas tenham, sejam diferentes e tenham a ver com as culturas desses lugares, mas elas têm elementos comuns. Todo mundo reconhece. Então, se eu falar de canção de Ninar, né, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão reconhecer essa ação, né, relacionada à cultura deles, mas vão reconhecer, né? Tem, né, a pesquisadora que fala que lá no ambiente uterino, né, não é silencioso, né, e que já tem essa interação sonora, né, e que mistura o som interno e externo, não é? E a gente, quando a gente fala lá, né, que usa, que tem esses movimentos de música com o bebê pequeno, né? Então, isso acontece ao longo da história. Então, pesquisadores que mostram isso, desde a Grécia Antiga, né, tem-se referências, né? E a gente está falando de história registrada, mas se a gente for pegar outras histórias, né, de outros povos, né, tem inclusive uma relação muito mais interessante com a música, né? Tem, enfim, registros bastante interessantes sobre essa relação das crianças desde muito pequeno, né? A gente pode pensar no que é o gênero musical, né, chamado de canção de niná, que, né, e pode definir ele simplesmente como o gênero usado para adormecer criança, né? Mas a gente pode pensar nas características deles. Então, os intervalos melódicos, o ritmo, as repetições que fazem muito parte desse tipo de canção, né? Machado fala uma coisa muito bacana sobre canções de Ninar, porque ele indica que é um dos primeiros objetos culturais que o ser humano é exposto, né? Então, a partir do momento que ele sai da barriga da mãe, ou quando está na barriga da mãe, né, ele já é exposto a esse movimento da canção de Niná, da canção calma, enfim. E hoje em dia, tudo bem que a gente tem lá no stream de música, né, milhares de possibilidades de canções, né, para bebês, né? Antes tinham CDs, agora tem os streams. Mas ainda é, né, uma coisa culturalmente bastante forte, né? Então a gente pode pegar também relações com a educação. Então, quando o Florestan Fernandes aponta a importância da dinâmica dessas cantigas, né, o quanto é importante para o desenvolvimento, para a troca, para a interação. Os estudiosos da neurociência mesmo, que indicam que essa percepção musical ela é, né, muito potente desde muito cedo, né? Então que o bebê já é um ouvinte muito sofisticado, né, e que isso é importante para a forma, enfim, dele explorar o mundo, né? Tem alguns autores que falam mesmo do trabalho pedagógico com a música, né? O que é essa educação musical, né? O quanto ela é importante para que se forme integralmente uma pessoa, né? Tanto em relação do ponto de vista de arte, quanto do ponto de vista específico das interações musicais. Então,
Enfim, eu tenho possibilidades, né, infindáveis e que viram uma rede de informações com hiperlinks, que um link leva a outro, né? E tenho muito a discutir sobre canções. E aí, sei lá, eu posso procurar, né? Coloquei aí 2 exemplos, sei lá, um projeto que reúne 50 canções de Niná do mundo inteiro, né? Então, olha que interessante. Um outro artigo lá que fala das características, né, da canção de Niná como marco, né, cultural, importante e afetivo do bebê. E aí, né, vai do ponto de vista da América Latina. E, enfim, a gente poderia fazer até em relação ao Brasil. Será que as canções de Niná cantadas em diferentes regiões, né, são as mesmas? Né? E o que mudam? Quais são as especificidades delas? Né? Será que muda ritmo? Será que muda letra? Então, o que não falta, né, campo de pesquisa para a gente pensar nas canções de Ninar. Né? Então, veja, de uma possibilidade de dizer, olha, essa temática é interessante, e nessa conversa, sem ter o mais importante aí do disparador para pensar num tema que é escuta ativa aos bebês e crianças, mas né, nossa conversa chegou nela, é que, né, enfim, antes de fechar, que eu faço esse convite bem sério para os gestores, claro, para os professores também, mas para os gestores com o dobro de intensidade. Né? Dizer o quanto é importante que os professores sejam pesquisadores. Então é importante para nós, professores, sermos pesquisadores. Né? Mas é importante que os gestores que trabalham conosco subsidiem, incentivem, orientem, né? Para que nós sejamos continuamente pesquisadores. Então, como fazer isso? Né? Como isso está sendo feito nessa época de pandemia, né? Com atendimento reduzido, com toda essa preocupação, com toda essa pressão. Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Como eu posso registrar esses percursos? Então, se a gente teve essa vivência super legal para pensar sobre canção de Ninar, né? Fomos buscar outras referências, trocamos coisas. Então, como eu registro esses percursos? Como esses percursos se torna um material de pesquisa, né, de estudo, para a gente não depender sempre do que é apresentado, né, mas para que nós possamos construir as nossas próprias pesquisas. Né? Como que eu acompanho? Né? Como que os gestores dão devolutivas dessas coisas? Então, depois que nós vimos lá que nós vamos fazer, né, o registro desse percurso lá nas diárias de bordo, né, enfim, ou seja, qual for o outro instrumento que nós tenhamos eleito para esse registro, como é que os gestores podem acompanhar, né, podem dar boas devolutivas, possibilidade de ampliação, né, e como que eu posso compartilhar isso depois, né, como eu faço isso ganhar vida, né, chegar lá nas famílias e tudo mais. E aí a gente pensou em uma besteirinha, né? Um post bem pequeno, que poderia ser uma interação por WhatsApp, que poderia ser uma interação na página aberta do Facebook, que certamente poderia ser uma interação lá no ambiente do Google Classroom. Né? Então a gente pensou nesta tira de conversa, né? Nesta pequena e direta conversa, dizendo, olha, prezados familiares, vocês costumam cantar para os bebês e crianças antes da hora de dormir? As canções de Ninar são um recurso muito interessante porque o ritmo suave e tranquilo tem um efeito relaxante que melhora o sono, além de nos aproximar dos pequenos. Essa troca ajuda no desenvolvimento nos vínculos de confiança. Hoje, nossa equipe convida vocês a cantarem para os bebês e crianças uma música que cantaram para vocês na infância. Para ajudar a inspirar, compartilhamos uma versão de Renato Castanhari Júnior para a cantiga popular Nana Neném na voz de Isadora Canto. Quanta riqueza podemos construir quando fazemos uma versão, tornando a música única e especial para nossa família. Se quiserem compartilhar conosco como foi essa experiência, ficaremos muito honrados. E aí tem, né, o vídeo na voz lindíssima da Isadora, né, cantando a versão aí do Renato do Nana Neném. Né? Mamãe me ama muito, papai me ama muito, vovô, vovó, enfim. Vai citando aí a família. E que é muito fácil de fazer uma versão, porque dependendo de quem forem as pessoas dessa família, dá para adaptar, né? Então, o tio pode amar muito, né? O irmão pode amar muito, enfim. E dá para fazer uma boa brincadeira aí com essa música. Então, veja, fizemos uma postagem, né? Fizemos uma proposta com a linguagem adequada às famílias, né? Não foi uma proposta para as crianças, não optamos por fazer um vídeo dizendo: Olá, queridas crianças, hoje nós vamos.
né? Até porque nem é a nossa intenção, né, fazer com que eles fiquem grudadinhos na tela, né? É uma outra coisa que a gente já problematizou, que a gente já estudou, né? Enfim, que já está superada, inclusive nos nossos documentos curriculares. Então, é uma proposta escrita que é adequada aos familiares e que tem muitas possibilidades interessantes, né? Porque pode ser que ele só ouça o Nana Neném cantado pela Isadora com a criança, mas pode ser que ele cante, né? Pode ser que ele retome as canções lá que ele ouviu na infância, pode ser que ele pesquise outras, pode ser que ele adapte essa canção, pode ser que ele pense em outras, né? Então nós estamos dando, do mesmo jeito que nós construímos um espaço de, né, uma pesquisa, né, um espaço fértil para conhecer, para aprender, para desenvolver coisas, nós compartilhamos esse espaço fértil com as famílias através dessa postagem, né? E assim, as equipes têm se superado fazendo esses compartilhamentos de modo magnífico, assim, né? Todas as vezes que eu entro na página do Facebook de uma das unidades que eu acompanho, eu fico, né, assim, radiante por ver quantas coisas boas acontecem, né? Quantas interações, assim, enfim, realmente adequadas e potentes, né, em relação às famílias. Então, ideias de brincadeiras que podem ser feitas, né, de como pensar no espaço, como pensar nos materiais, enfim, que estão dispostos em casa, né, quais são essas possibilidades que tem lá. E com vídeo, com interação síncrona às vezes, né, ou assim com texto, ou com indicações, enfim. Então, ao longo desse ano, as equipes têm construído coisas muito legais, né? E não, a gente não precisa andar muito para ver, né? Então, em próximas, enfim, se eu vou falar de Adrigoianazes, né? Eu não acompanho as mídias sociais só das unidades que eu acompanho de várias, enfim. Todas têm trabalhos belíssimos e trabalhos muito bons. O pessoal da DPED, né, faz um trabalho formativo também magnífico e consegue integrar e possibilitar essa comunicação com gestores, com professores e professoras, mas é o que, né, a nossa proposta no fim dessa conversa, é, olha, que legal, a gente tem toda essa potência, então vamos intencionalmente olhar para essas coisas e fazer esse exercício de reflexão, né, e dizer, legal, quanto isso é adequado, que bom que é, e a próxima proposta, como pode ser mais adequado, né? Como pode ser mais interessante? Todo esse exercício de pesquisa que se faz, como pode ser um exercício de pesquisa, né, que nos enriqueça profissionalmente, enquanto professores pesquisadores, né, que gere boas propostas e que ao mesmo tempo não nos deixe mais exauridos do que estamos, mais cansados, mais pressionados do que todo esse ambiente, né, dessa situação já nos causa. Então, como fazer isso com leveza, com intencionalidade, né, registrando de modo responsável, né, entendendo que esse registro é, enfim, ponto de partida para novos estudos e, enfim, também para concretizar aquilo que fizemos, né, e para nos ajudar a pensar em novas interações. Então, é um convite para pensar nisso, né? Para pensar em como fazer enfim, como preparar todo esse terreno, continuar preparando esse terreno, porque nós não sabemos quando, né, as interações presenciais se ampliam, não é? Então, nós vamos precisar continuar pensando em interações remotas na educação infantil por um tempo, né? E nós não podemos ligar o automático. Né? Isso é o que nós não podemos fazer, né? Então, isso nós não podemos. Também não podemos, né? Já estamos apanhando muito de toda a situação, então não pode deixar ainda professores e gestores mais cansados, enfim, mais preocupados do que já estão, né? Então, como fazer isso de modo intencional, de modo leve, mas que repercuta, né? Lá com as famílias e também no nosso desenvolvimento profissional. Bem, todas as referências que a gente foi levantando ali na nossa conversa estão dispostas aí no slide. Também publico o slide, né, logo embaixo do vídeo. E quem quiser usar, né, essas telas, enfim, para alguma coisa, fique à vontade para baixar e modificar como quiser. E também tem as referências, que é interessante buscar, né, lá nas referências.
e ver se de fato eu não falei nenhuma abobrinha e quais são as possibilidades de ampliação que essas referências, que essas produções nos dão, né? Bem, muito obrigado pela paciência de ter ouvido, né? Chegamos aí ao nosso tempo de estudo. A gente sempre marca 50 minutos, né? Às vezes passa de uma hora e pouco que eu sou falador demais, mas, enfim, deixo esse convite, né? Principalmente aos gestores e gestoras que certamente assistirão esse vídeo lá no setor que eu acompanho e, enfim, os outros que assistirem, né? Como que a gente pode continuar pensando essas interações, olhando para tudo de bom que a gente já vem fazendo, que a gente aprendeu, que a gente construiu, né? Mas sem ligar o automático, sem deixar também que isso, todo esse contexto nos afogue, né? Então, como a gente vai continuar as interações remotas por um tempo, né? E como que quais são esses indicadores, né? Não está na semana, né? Uma semana aí, semanas finais dos indicadores de qualidade, a gente faz esse exercício, né? Bastante forte de reflexão e de avaliação, né? E então quais são os indicadores, né, para o nosso trabalho ali do dia a dia, tanto formativos quanto de prática, que a gente pode rever, que a gente pode problematizar, né, para construir essa experiência remota e para continuar construindo a experiência remota na educação infantil, com responsabilidade, com embasamento, né, de modo que seja bastante produtivo lá para as famílias, para os bebês, para as crianças e também para nós profissionais da educação, né? Então, fica o convite e nós vamos conversar sobre isso ao longo dos nossos encontros no mês. Tá bom? Muito obrigado.